Para o nosso workshop, crédito privado e mercado presente de tudo. Eu sou a Juliana, faço parte de um time de área de relações com investidores da BB Assets. Maria é a nossa analista de crédito e a Ana também é analista de crédito, então da BB Assets. A gente decidiu fazer esse tema que eu acho que é um dos hot topics aí, que está todo mundo falando depois do evento de Americanas. Está todo mundo preocupado com crédito, né? Quem já investe no debênture, no produto de crédito, já investiram, conhecem? Ninguém? Ninguém. Ah, todo mundo. Mas, e quais são os produtos que já investiram? Para a gente até pensar aqui qual hot topic que a gente traz para começar esse workshop. Qual debênture? Tem alguma debênture específica, algum setor? Sim. Varejo? LCA, sim. LCA, LCI, produtos legais também que tá rolando aí um burburinho para ver, vai ser tributado, não vai ser, vão ter mudanças nos próximos meses. Por enquanto nada definido, mas esses são produtos de crédito que todo mundo, pessoa física, adora investir, porque não tem tributação, mas pode ser que mais para frente tenha algumas mudanças referente às tributações. Bom, acho que vamos começar assim, né? Tá tão na moda falar de renda fixa e a gente vai abordar aqui um pouquinho mais de crédito privado que a gente trabalha, é o nosso dia a dia. Mas vocês devem acompanhar, acho que todo mundo que está na faculdade, todo mundo já entendeu o que é a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, hoje ela está num dos maiores patamares, né? A gente sabe que a taxa de juros do país, historicamente, ele é elevado, é um país subdesenvolvido. A gente vê em momentos de crise, como 2008, como a crise Dilma, 2014, 2015, 2016, a taxa de juros super elevada, e hoje a gente tem novamente uma taxa de juros elevada, depois de ter um mínimo histórico aqui de 2% no início da pandemia, por volta da pandemia, porque o governo, né, o Banco Central, estava tentando estimular consumo, estimular investimento do país quando tudo estava parado. É óbvio que isso volta com uma inflação muito elevada e por isso, né, feita política monetária, bastante sobe a taxa de juros novamente. Quais são as implicações disso? É basicamente que hoje a gente consegue investir num título de LCA, isenta de imposto de renda, valendo aí 94% do CDI, ou seja, um retorno ao ano muito interessante e sem correr muito risco, como é o mercado de renda variável, como é investir em ações diretamente. Do ponto de vista de empresa, o que acontece? Quando a gente tinha uma taxa de juros, quando essa taxa de juros ela está tão elevada, todo mundo quer investir também em renda fixa. Então, investe também nos nossos fundos de crédito privado. Então, entra muito dinheiro. Com muito dinheiro, para entregar o retorno para o investidor, a gente precisa fazer o quê? Alocar o capital. Então, a gente aloca em debêntures de empresa. Com isso, o que acontece para a empresa? Está fácil para ela ter dinheiro à disposição no mercado para ela emitir, alguém de fato comprar essa dívida dela e ela conseguir, enfim, dar sequência ali para os seus investimentos, para as suas necessidades de capital. Dado tudo isso, é claro que quando a gente volta e tem um mercado que fecha essa disponibilidade de dinheiro para as companhias, elas carregam no seu balanço um custo, né, uma despesa financeira muito elevada. Se a gente pensar na DRE, quando a gente chega na linha de despesa financeira, isso vai fazer o quê? Vai minguar o lucro líquido. Com uma migração ali do lucro líquido, a gente vai ver que o mercado de renda variável, de ações, também acaba se fechando. Desde janeiro desse ano, vocês devem ter acompanhado o caso de Americanas, uma fraude contábil de 20 bi de reais. Americanas, que era um player gigantesco no mercado de crédito privado para a gente, acho que poucas assets se escaparam dessa exposição, né? Todo mundo tinha pelo menos um pouco de Americanas, um caso AAA, super acessível, né, ali para todo mundo. A gente teve esse impacto que aconteceu. Se a gente observar, a gente trouxe aqui um gráfico que é da Ambima, a questão de emissões, né? O volume de emissões em termos de reais aqui, o quanto ele se mingua agora no ano de 2023, porque ninguém mais quer correr risco, está todo mundo preocupado que até a renda fixa já não está sendo tão interessante, está rendendo negativamente, pessoa física, principalmente quando não consegue entender todas essas oscilações de mercado, acaba se preocupando ainda mais. Então, a gente tem esse efeito e a gente vai falar um pouquinho mais o que isso está causando no mercado, todo esse efeito que a gente não tem esse dinheiro disponível.
Bom, pessoal, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, então, acho que a Maria já deixou bem claro aí a importância, né, do crédito privado para uma companhia. É uma fonte de recurso importante para elas. E a gente já comentou, né, que são 4 os principais: os debêntures, os CRIs, os CRAs e as notas promissórias. E a gente viu no slide anterior, mas eu fiz questão de reforçar aqui para vocês verem com bastante clareza. Com relação ao ano de 2022, qual que é o percentual aqui de debêntures que ocupa nas emissões domésticas, né? É o que ocupa o maior espaço ali, é o mais popular mesmo. E, então, tipo, dito isso, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como funciona o mercado primário, onde que é comercial, como que uma companhia ela vai emitir essa debênture, né? Que é ali no mercado primário, que elas vão fazer emissões dos ativos financeiros e vão pegar ali diretamente para os investidores, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho de mercado secundário também, que a Maria vai voltar nisso. Mas, basicamente, são 4 passos aqui, né? Começa ali na originação, então a companhia ela fala que ela precisa captar e ela vai entrar em contato com uma instituição financeira, não necessariamente só uma, pode ser mais que uma também, e vai falar: poxa, Banco BV, por exemplo, eu quero fazer uma captação, você consegue ser meu assessor financeiro? Aí, beleza, o Banco BV vai lá ser assessor financeiro dela e juntos eles vão estruturar esse título, né? E nessa parte de estruturação, então, a empresa emissora e essa instituição financeira vão para a parte mais burocrática ali, de discutir quais vão ser os termos, as condições, as cláusulas contratuais para chegar no desenho final da oferta. E aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês de como que é isso na prática, tá? Só passar aqui. A gente trouxe aqui um caso bem palpável, né? Um caso que ainda vai mostrar, um caso que a gente recebeu. É o que a gente recebe no nosso dia a dia, receber esse tipo de material no nosso e-mail, de diversos bancos, estruturadores de dívida, que vão pedir assim: querem analisar, estão interessados, qual o volume de alocação que faz sentido para vocês. E claro que isso vai depender muito dos nossos tipos de fundos de crédito. Cada um aceita um tipo de risco, né? Mas esse é o principal ponto ali, né? O resumo de todo o documento que a gente acaba recebendo dia a dia nos nossos e-mails. Esse aqui é bem um resumo mesmo, que geralmente a companhia ela faz um documento formal, que é a estrutura da emissão. Mas basicamente as coisas que a gente está tendo quando a gente está olhando para uma emissão, tá? Primeiro, a Maria já comentou, a gente trouxe um exemplo aqui da SPF Comércio de Produtos Esportivos, que vocês devem conhecer como a Centauro, né? Lembra que eu comentei com vocês que a companhia ela vai procurar uma instituição financeira para ajudar ela a fazer essa emissão? Tá aqui, ó, são os coordenadores, tá? Nesse caso aqui foi o Banco Bradesco, o UBS e o Banco BTG, que ajudou a companhia a criar essa estrutura aqui. O que é isso daqui? É uma debênture simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, que significa que ela não tem nenhuma prioridade, assim como as outras debêntures, para distribuição pública com esforços restritos. Esforços restritos significa que ela tem um público-alvo específico, tá? Ela é de distribuição pública dentro desse público-alvo. Isso porque o formato dela é em cima da instrução CVM 476, tá? Essa instrução vai falar que essa debênture aqui ela vai ser distribuída só para investidores profissionais. A emissora, já comentei, a parte de garantia, pessoal. A parte de garantia é muito importante para a gente que analisa crédito, tá? Nesse caso aqui, a gente está vendo a fiança do grupo SPF. Então, a gente tem aqui em cima o grupo SPF, que é a holding. De baixo, tem várias caixinhas. Uma dessas caixinhas é a SPF Comércio de Produtos Esportivos. Ela está emitindo com a SPF Comércio de Produtos Esportivos. Mas a holding está falando: pessoal, pode ficar tranquilo. Se a SPF Comércio de Produtos não pagar, eu pago essa debênture para vocês, tá? Basicamente isso. Isso é o que a gente chama de garantia fideiustória. A gente também pode ter garantia real, que é com bens mesmo. A gente vai analisar ali um valor que você vai cobrir. Ou pode só não ter nenhuma garantia também, que é o que a gente chama de garantia clean, tá? Parte de rating. A parte de ratings também é super importante pra gente, né? Eu acho que, não sei se já tiveram contato com o que é um rating, mas um rating nada mais é do que uma nota que uma agência de crédito vai atribuir para aquela empresa. Pode ser ou para a empresa ou para a emissão, tá? Se for para a empresa, essa agência ela vai falar qual que é a capacidade daquela empresa de pagar todas as dívidas dela. Ela vai analisar isso e vai dar uma nota, tá? Agora, se for para a emissão,
ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai olhar para a emissão específica, vai falar, ó, essa companhia aqui tem tal nota de capacidade de pagar vocês. Tem 3 grandes agências de rating, que é a S&P, a Fitch e a Moody's, tá? Eu até trouxe aqui também um anexo, um pouquinho de como que funciona essas notas, né? Então, de AAA até BBB- é o que a gente chama ali de grau de investimento, que é tipo, ok, essa companhia tem um nível de crédito ali, uma estrutura de capital bacana, galera, pode ficar tranquilo. Tem essa parte aqui, que é do B+, até o B-, que é um grau especulativo. Então, se você analisou ali a empresa, viu que não, eu acho que vai estar bom, essa empresa vai conseguir pagar lá na frente, beleza, mas aí é meio assim, ela pode ou não pode, né? Agora, daqui para baixo, de tipo C até D, já é uma vulnerabilidade, ela pode não te pagar, tá? Geralmente D é quando uma companhia entra em recuperação judicial ali, quando decretou falência. Então, pior nota. Voltando aqui então, destinação dos recursos é o que a companhia vai fazer com esse dinheiro aí que ela está pedindo. No caso da SBF, essa daqui era para capital de giro mesmo e para CAPEX, para fazer investimento, para crescer, né? O volume total que a companhia estava querendo era 500 milhões. O regime de colocação era garantia firme para o volume total da emissão. Esse regime de colocação nada mais é que os coordenadores falando, ó, SBF, tem mercado aí para os seus 500 milhões, tá? Galera, isso aí vai sair fácil, tem demanda para isso daí. Séries. Essa aqui foi uma emissão com série única, mas uma emissão ela pode ter mais do que uma série, tá? E o que vai mudar ali entre uma série e outra vai ser prazo, amortização, remuneração e pagamento de juros. Nesse caso, era uma série única, com prazo de 5 anos, então ela foi emitida aqui em 26 de abril de 22, ela vai vencer lá em abril de 27. Amortização. A amortização nada mais é do que quando que a empresa vai pagar o dinheiro que a gente emprestou para ela. Ela vai pagar no final do 3º, do 4º e do 5º ano, parcelado. Tá bom, a gente emprestou dinheiro para ela. Claro que a gente quer ter uma remuneração por emprestar esse dinheiro para ela. No caso de uma debênture, que a gente vê aqui uma coisa chamada remuneração teto, que é o máximo que a companhia está disposta a pagar pelo dinheiro que a gente está emprestando para ela. E essa parte de remuneração também é bem importante, né? A gente está vendo aqui CDI, mas também pode ser indexado a outras coisas, tipo IPCA, por exemplo. Então, poxa, por que então a gente não pega o nosso dinheiro e coloca lá numa LCA, ao invés de colocar numa debênture? Porque além do CDI, essa companhia paga pra gente uma coisa chamada prêmio de risco, que é esses 2,25. Então a SBF está pagando um prêmio, além do CDI, para a gente emprestar o nosso dinheiro para ela. E isso aqui é variável, tá, gente? Depende justamente da estrutura de capital ali da companhia. Se é uma emissão que ela tem mais risco, uma companhia que é menor, que é fechada, a gente tem menos acesso à informação, claro que a gente vai querer um prêmio maior para emprestar dinheiro para sua companhia. No caso da SBF, foi CDI mais 2,25. Pagamento de juros. Diferente da amortização, os juros a gente não vai receber só lá no final, tá? Nesse caso aqui, a gente vai receber semestral e sem carência, ou seja, desde o primeiro ano ali, semestralmente, a gente já vai receber esse pagamento de juros. Resgate antecipado facultativo. Nessa emissão aqui não era permitida, a companhia não podia resgatar o dinheiro, pegar de volta o dinheiro que ela emprestou que a gente emprestou para a companhia. Covenant. Covenant também é uma coisa muito importante que a gente olha na análise de crédito. Por quê? Porque uma companhia ela não pode pegar uma quantidade gigantesca de dívida, porque depois lá no futuro ela pode ter problema para repagar isso. Então nós vamos emprestar o dinheiro para a companhia, a gente fala, companhia, ó, a gente te empresta o dinheiro, mas você não pode passar de uma alavancagem de 2,5 vezes. Ou seja, a dívida líquida dela pode ser só 2,5 vezes maior que o EBITDA. Não sei se vocês já tiveram contato com o que é EBITDA, mas de maneira bem simplificada, o EBITDA nada mais é do que a geração de lucro que a companhia tem ali com as operações core dela ali do dia a dia. O retorno à receita que ela tem ali, a gente chama de EBITDA. Cara, gente, eu tô simplificando muito isso aqui, só para vocês entenderem, tá? Então a gente coloca essa cláusula aqui, ela vai lá no contrato, tá?
E o que acontece se a companhia exceder esse covenant? Geralmente é assim, geralmente a companhia ela não pode quebrar o covenant por 3 vezes consecutivas ou por 3 vezes alternadas. Às vezes a companhia está tendo algum problema, ela vem falar com a gente, fala, cara, eu não vou conseguir esse trimestre, ou esse ano aqui no caso, não vou conseguir manter esse covenant de 2,5, mas assim, é só por causa de tal coisa muito específica, no próximo trimestre já tá tudo bem. Vocês me dão uma coisa que a gente chama de waiver, vocês me dão aí uma licença, um perdão, para eu quebrar o covenant esse ano? Muitas vezes a gente dá, outras vezes a gente não dá, tá? Geralmente quando a gente dá, a gente fala, tá bom, mas aí você me paga um pouquinho a mais. Então é isso aqui, é muito importante a gente olhar para essa questão de covenant. A data estimada do book e a data estimada de liquidação, já vou falar um pouquinho mais para vocês, que são os próximos passos. E o agente fiduciário nada mais é que vai formalizar isso tudo, tá? Esse acordo entre o coordenador, entre o emissor, entre a gente que está emprestando dinheiro, ele vai formalizar tudo isso. Beleza. Voltando aqui. Tem que voltar um por um aqui. Mas beleza, gente. Então tá bom. Então a empresa ali junto com a instituição financeira estruturaram essa operação. O que vai acontecer agora? Eles vão distribuir isso. Eles vão vir para o mercado, vão entrar em um período ali que chama roadshow. Eles vão vir, vão apresentar para nós investidores, vão falar, ó, tô fazendo essa emissão aqui, nesses termos, e aí eles vão falar também um pouco sobre como que tá ali a saúde financeira da companhia, claro, né, do ponto de vista deles ali, mostrando pra gente. A gente vai assistir esse roadshow, vai voltar, vai falar com o gestor, vai falar, gestor, ó, essa companhia, ela tá emitindo esse papel aqui, e essas são as condições, essa aqui é a taxa. Aí o gestor vai analisar, ver se essa taxa faz sentido para ele alocar aquilo ali no fundo dele. Se o gestor falar, não, eu acho que com relação à taxa, isso aqui faz sentido pro meu fundo. Vou querer olhar assim, vou querer comprar um pedaço aí, dar dinheiro para essa companhia. E aí que entra a parte onde eu e a Maria a gente trabalha ativamente, que é a parte de analisar a saúde financeira dessa companhia. Tá bom, a taxa tá legal, mas será que essa companhia vai conseguir mesmo pagar a gente daqui 5 anos, sabe? Então é aqui que entra essa parte de análise de crédito mesmo, que eu também trouxe um slide para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre como que é esse processo. É um processo, assim, grande, mas grande e rápido, tá? Primeiramente, a gente vai olhar para o perfil da emissão. A gente vai olhar ali para a covenant, que eu acabei de falar para vocês que é importante. A gente vai olhar para o rating, para ver como que as agências estão classificando o crédito dessa companhia. Vai olhar para a garantia, que também para a gente é muito importante. Vai falar, não, legal, realmente é uma emissão legal. Aí a gente vai mergulhar naquela companhia, especificamente. No caso aqui é Centauro. Cara, a gente vai atrás de saber tudo dessa empresa. O perfil dela, a história dela, a governança, quem está por trás dessa companhia, quem toma as decisões dessa companhia, tá? O que essa companhia faz para ganhar dinheiro? Como que ela realmente ganha dinheiro, sabe? A gente vai descobrir, a gente vai olhar também para o setor, tá? Tanto com relação aos concorrentes, como que tá a Centauro com relação aos concorrentes dela. A gente vai olhar para isso e vai olhar para o setor como macro também. Poxa, Centauro tá num setor ali que, poxa, as condições macros tão boas para esse setor, como que isso funciona, essa ligação nesse sentido também, tá? E aí, claro que a gente vai olhar para a situação financeira da companhia. Então a gente vai lá, vai planilhar o balanço, vai olhar os documentos, vai ver, vai olhar para o passado para tentar projetar o que vai ser o futuro daquela companhia, se ela vai ter condição de pagar a gente daqui 5 anos, tá? A gente aplica ali testes de estresse mesmo no balanço dessa companhia. Cara, no melhor cenário, essa companhia vai entregar isso daqui, mas no pior cenário vai ser isso daqui. Ela vai conseguir pagar a gente? Ela tem um bom relacionamento com o mercado, caso ela precise renegociar essas dívidas? Tudo isso a gente vai olhar quando a gente está analisando uma empresa, tá? E eu deixo aqui por último também, que agora é mais novidade, mas a gente também olha para os aspectos ESG ali. Se a companhia teve algum problema de governança social ou de governança social e environment. Isso, ambiental. A gente olha para tudo isso, se ela já teve algum problema, se ela tem algum problema. Se ela já teve, o que ela fez para resolver? Resolveu?
Enfim, a gente avalia esse risco também, porque é um risco para a companhia, tá, pessoal? E é claro que isso aqui que eu falei para vocês é o que a gente faz quando a gente está fazendo a aquisição de um papel. Isso aqui é o processo de aquisição. Mas a parte de análise de crédito, que é o que eu e a Maria fazemos, não é só a parte de aquisição. Uma vez que esse papel está na nossa carteira, que o gestor colocou esse papel lá no fundo, a gente vai monitorar esse papel. A gente não vai largar só lá a companhia e rezar para daqui 5 anos ela entregar o resultado que a gente estimou, né? A gente vai ali trimestre a trimestre, a companhia solta ali o balanço dela, a gente traz esses resultados, incorpora de novo o nosso modelo, olha se está tudo certo e a gente vai monitorando a cada trimestre. Por quê? Porque se aparecer alguma coisa, olha, essa companhia não está entregando isso aqui que a gente estava esperando, não. Qualquer coisa, a gente dá um alerta ali, o pessoal a gente vai olhar se precisa tomar alguma decisão de se desfazer desse papel ou não, tá? Então, isso faz parte do processo de monitoramento. E é o que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, como o caso de Americanas da vida, né? Aí, se a empresa quebrou, não tem como, a gente emprestou dinheiro para essa companhia, aconteceu alguma coisa que estava muito fora do que a gente estava estimando, a companhia quebrou, não vai conseguir pagar a gente. Beleza. Aí a gente vai acompanhar esse processo, tentar fazer uma reestruturação, ver se a gente consegue negociar essa dívida, recuperar pelo menos um pouco do que a gente emprestou, tá? Ou tentar, claro, recuperar tudo, mas pelo menos um pouco. Então, é nesse universo aqui que eu e a Maria a gente trabalha, tá? Nesse ponto que a Ana comentou sobre... Nesse ponto que a Ana comentou, se acontecer da gente no nosso momento de monitoramento, perceber que uma companhia não estava desempenhando como a gente esperava, ou falou que fez uma alocação de capital que a gente está vendo que o retorno não está sendo tão atrativo, que o EBITDA ali, que a geração de caixa da companhia não está vindo como esperado, a gente entra, então, a gente dá esse alerta para o gestor de crédito para que ele possa fazer a venda no mercado secundário. Acho que você pode estar, Ana. O slide para eu pegar o mercado. Ah, tá. Falando do mercado secundário, então como que ele funciona? Depois do mercado primário, que a gente teve a empresa entrando em contato diretamente com o investidor, a gente tem o mercado secundário, onde os investidores podem fazer a venda e a compra desses papéis entre si. Isso antes do vencimento, é claro, dado que tem alguma atratividade, eu estou vendo, eu e a Ana, a gente está analisando, enfim, a nossa equipe está analisando, está falando que esse papel não está indo bem, que essa empresa não está indo bem, mas outro gestor pode ter um perfil de risco de crédito diferente no fundo dele, pode olhar aquela empresa de uma forma diferente, porque no final do dia a análise ela é diferente para cada pessoa pode ter uma interpretação diferente sobre os mesmos dados. Então a gente acaba, né, o que acontece é que os gestores acabam fazendo essa venda no mercado secundário. Só introduzindo, eu não sei se todo mundo sabe o que é a Ambima e o que é a marcação a mercado, que hoje tem se falado, principalmente em renda fixa para pessoa física, mas a Ambima, ela é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital. Hoje ela é responsável ali por definir uma série de boas práticas entre todos os órgãos do mercado. Mas um ponto importante que eu quero mencionar é que ela também é a responsável por fazer a parte de marcação ao mercado dos nossos títulos de crédito privado. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um título de renda fixa, também da SBF, a gente pegou aqui a Centauro como nosso exemplo. Vocês já devem estar mais habituados que os tickers de ações todo mundo conhece, enfim, mas a gente também tem os tickers de renda fixa. Esse daqui é de uma debênture em específico. Sempre ela vai ter esse número aqui no final. O primeiro número diz respeito à série da emissão e o segundo número, o número da emissão. Então, essa terceira, a quarta vez que ela está vindo e acessando o mercado. Aqui tem umas características, então a data de emissão, a data de vencimento, mas o ponto que eu quero chegar é aqui. Nesse exemplo, não é a mesma debênture que a Ana mencionou, mas nessa daqui, a Centauro emitiu um CDI mais 2,31% ao ano. Essa é a remuneração naquele momento de emissão, mas diariamente a Ambima tem qual é a taxa indicada do papel. A taxa indicada do papel nada mais é quanto que aquela emissão, quanto que aquela empresa está valendo hoje no sentido de capacidade de pagamento de dívida, ou seja, a precificação do risco de crédito daquela companhia. Depois de a gente ter tido o caso de Americanas, o caso de Light, que tem influenciado muito o mercado, a Light é a distribuidora do Rio de Janeiro, a gente tem tido muita abertura de spread.
que é a abertura de spread? O spread aqui está aumentando, ou seja, o risco de crédito dessas companhias está maior do que estava anteriormente, como é o caso ali de janeiro. Dia 1 de janeiro a gente tem um corte muito importante no mercado de crédito, onde todos os spreads de crédito passaram a abrir. E aí é um pouco não intuitivo, eu não sei o quanto vocês estão habituados com isso, mas se a taxa abre, o preço cai, então vai para baixo. Então isso faz com que no fundo, vamos pensar no patrimônio líquido do nosso fundo, que tem parte do dinheiro investido. Se a taxa sobe, o preço cai, isso significa que o nosso valor financeiro ali do fundo está caindo. Isso está trazendo que, momentaneamente, uma rentabilidade negativa para o nosso investidor. E isso é um momento de crise, né, de fato, do mercado de crédito. Acho que você pode passar, Ana. E aí aqui a gente trouxe, esse é um material que a gente utilizou, foi feito ali pela XP, mas a gente quis mostrar um pouquinho dessa magnitude. Então, historicamente, aqui no histórico de março de 22 até, né, o corte do dia 11 de janeiro desse ano, a gente tinha esse spread médio ponderado das empresas que acessavam o mercado de crédito. E mais por volta ali de 1,80, então emitiu sempre a CDI mais 1,80, quando a gente tem essa crise de crédito vindo com o caso principalmente de Americanas, no mês de fevereiro, a questão da Light também, a gente tem aberturas de spread. E com isso, o que acontece hoje, se uma empresa precisa acessar o mercado, e hoje as empresas só acessam o mercado quem está realmente precisando, porque como está todo mundo preocupado, a gente não tem dinheiro entrando nos fundos de crédito, a gente não tem dinheiro disponível para fazer essa alocação de capital, a gente tem empresas que necessitam captar, porque tem um passivo agora de curto prazo, dos próximos 12 meses, muito elevado, não tem geração de caixa, estão com algum tipo de dificuldade, e aí sim elas acessam o mercado, isso vai trazer, óbvio, uma despesa financeira maior para ela, enfim, isso desencadeia diversos fatores. Mas a mensagem que a gente queria deixar com isso aqui é dizer, hoje o mercado de crédito não se acessa mais tão facilmente e quem precisa acessar está pagando caro, está pagando um prêmio de risco por isso. Uhum. Acho que só para complementar, então, pegando esse gancho que a Maria fez sobre como que as companhias estão nesse momento com a taxa Selic mais alta, com o mercado exigindo um prêmio de risco maior, as companhias estão pagando muito essa parte de juros, né, dessas captações, e o reflexo disso a gente consegue ver aqui. Eu mencionei para vocês que a parte de rating de crédito é muito importante para a gente acompanhar a estrutura de capital de uma companhia. Tudo bem, gente, ali ó, 2021 até 2022, antes que a taxa Selic estava mais baixa, o mercado estava mais tranquilo, a gente viu ali um movimento de elevação bem significante dos níveis de rating. Então, as companhias estavam bem, o mercado previa ali perspectivas boas, né? As companhias estavam com notas de crédito boas. O que aconteceu ali depois, em janeiro de 23, com esse estresse do mercado, com o patamar altíssimo agora, né, da taxa Selic, a gente vê uma inversão nesse gráfico. A gente vê que as companhias de crédito, elas perceberam isso, falaram, não, começaram a rebaixar um pouco o nível de crédito, de risco de crédito das companhias, e a gente vê que os rebaixamentos ali estavam em 12 ali em janeiro, e as elevações só 2. Então a gente vê uma inversão desse gráfico, justamente por conta disso que a Maria comentou. É um pouco disso, né? Acho que aqui a gente trouxe um pouco dos números, né? Os números, né, de mais ou menos a multa, rebaixamentos, a 510, a FIT 22. Então, esse aqui nada mais é do que essas agências de rating que também monitoram essa nota que elas dão para as companhias, fazendo seus monitoramentos, suas revisões de premissas, enfim, de resultados, né, novos resultados entrando ali trimestralmente. A gente teve ali rebaixamentos de rating. Então, rebaixamento aqui está em 12, não vai bater com esse número, porque uma empresa é avaliada por mais de uma agência de rating. Eu acho que é um pouquinho disso, né? Se vocês tiverem perguntas, curiosidades, por favor, fiquem à vontade. Vou começar, então. Olhando ali as empresas, né, os rebaixamentos que a gente teve no começo desse ano, tem algum setor que foi mais rebaixado, algum setor específico ou não? O mercado como um todo está sofrendo essa reavaliação dessas companhias de valor. A gente teve, sim, alguns setores específicos agora no começo desse ano. Acho que o primeiro deles vai ser o varejo com Americanas.
A gente vai ter a Riachuelo sendo também rebaixada, né? O nome dela é a Guararapes, mas muito devido à parte da financeira, então as empresas acabam tendo a parte financeira para dar um suporte para a conta, né, do seu cliente. Isso traz um risco de crédito para dentro dessas companhias que não é o core, mas normalmente é uma parte muito rentável da parte de varejo. Então, a gente tem um pouco aqui de reflexos de empresas de varejo, muito atrelada a essa parte de financeiras que eles têm dentro do negócio. A gente teve bastante também a parte de saúde, sofrendo rebaixamentos de rating. Vou tentar explicar sem ser muito técnica aqui, em termos de detalhes, mas desde a pandemia, essas empresas, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela segurou um pouco a parte de repasse de custos, aumentar, né? No momento que a gente tem uma crise sanitária, uma crise de saúde, você como agência chegar e falar assim, eu vou ter que aumentar seu plano de saúde, você é extremamente com medo de precisar, né, de um acesso ali a um hospital, etc., vai acabar pagando, então para não se ter essa pressão, né, a Agência Nacional de Saúde, ela segurou esses repasses principalmente, né, de Sul América, Brasil de Saúde, etc., fazer esses repasses. Isso gerou basicamente que as pessoas, quando a gente passa da pandemia, já vai se voltando a uma normalidade, as pessoas acessam muito o plano de saúde para ter consultas e consultas que já não são mais prioridades, né? São diversas consultas e também consultas voltadas ali para pessoas que estão mais preocupadas com a saúde depois da gente ter uma crise na saúde. Então, a gente está tendo essas empresas hoje sofrendo, principalmente em torno de custos, estando um pouco alavancadas, porque o setor de saúde correu por uma consolidação vindo com essa parte de Covid. A gente vai ter a Hapvida Intermédica se juntando, a gente vai ter DASA comprando diversos laboratórios, a gente vai ter a Redditor comprando Sul América. Isso mexe com a estrutura de capital dessas companhias e traz dificuldades, traz desafios. E quando a gente tem uma taxa de juros tão elevada, que traz ali despesas financeiras tão elevadas, um mercado de crédito que se fecha, essas são empresas que necessitavam fazer, né, seus reperfilamentos de dívida, acabam não conseguindo acessar mercado, então, ou no caso, elas vão acessar e vão pagar um prêmio de risco de crédito muito maior do que se fossem condições normais de mercado. Então, de maneira geral, a gente vai ter esses dois setores, vai ter um pouquinho de agro sendo rebaixado também, que devido à safra, agronegócio normalmente vai ter um curto prazo ali dívidas mais elevadas, então algo normal do setor, mas que acaba sofrendo agora nesse momento de fechamento do mercado de crédito. Acho que, de maneira geral, se eu não esqueci, são esses três setores principalmente. Com o caso da SBB, foi questionado muito a questão de você ter dívidas não realizadas. Eles tinham títulos públicos, e se você marcasse o mercado, precisasse fazer a liquidação imediata, era muito ruim. Como é que vocês analisam uma empresa que pode ter dinheiro passivo guardado em títulos públicos, mas tem também a questão das dívidas não realizadas? Vocês analisam isso, entram nos créditos, na análise de crédito dela, não entra, analisa só o quanto ela está guardada, como é que vocês fazem isso? Normalmente, quando uma empresa ela vai ter caixa em título público ele é longo, né? Vamos voltar aqui para a contabilidade. O ativo circulante, mais ou menos o que é realizado ali em 12 meses, o ativo não circulante, o que passa de 12 meses. Um título público, ele acaba tendo um vencimento longo. Quando a gente tem um vencimento longo, por mais que eu possa resgatar o título e ele é D+1, ele vai estar marcado no meu balanço como ativo não circulante. Então, ali a gente tem a liquidez. A gente viu, acho que uma única empresa na vida que marcava o balanço dessa forma, porque é mais difícil você ter, exatamente por tomar um título do governo, você tem que estar, a tesouraria daquela empresa tem que estar muito convencida que vai ter um fechamento para ganhar alguma coisa, senão vai estadia lá no passado quebrando por causa de tesoureiro investindo em derivativo, etc. Então, a gente olha para isso, mas assim, uma vez eu vi uma empresa que fazia dessa forma esse caixa para longo prazo que pode ter marcação, mas normalmente a gente consegue ver onde o caixa está alocado. É muito difícil uma empresa não preservar o caixa dela e não alocar num lugar seguro.
E a segunda parte da tua pergunta era... Só tipo assim, isso é marcado a mercado, vocês olham a marcação a mercado, vocês olham o completo. Na empresa? Vocês olham o relatório, certo? Fazer a previsão de crédito dela. Se bate ou não. Se ela vai pagar ou não. E você tem o valor nominal dos balanços que ela tem. Se vocês olham como está marcado no mercado esses balanços, para sentir, não, ela vai pagar se precisar liquidar tudo. Eu consigo recuperar dinheiro ou não. Eu olho mais o valor nominal porque eu acho que ela não tem que vai se passar. Como é que vocês olham essa parte? Tá bom. A gente tem um endividamento, ele vai ser um valor ali, e quando a gente olha para o cronograma de amortização, vai estar a amortização sem a incorrência de juros. Esses juros, a gente vai estar vendo ele dentro do fluxo de caixa da companhia, dentro da parte de investimento. Ali tem dentro da parte financeira, vai ter a parte ali do que é despesa, do que é juros para pagamento de dívida, etc. Vai ficar na parte do CFI, do fluxo de caixa. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente pega o endividamento bruto dessa companhia, coloca o EBITDA dela. Hoje o nosso teste de estresse, ele utiliza o EBITDA, não é o mais correto ali, porque assim, o EBITDA no final do dia ele é uma proxy da geração de caixa futura dessa companhia, mas a gente vai olhar para o fluxo de caixa operacional. Não sei se vocês entendem muito bem essa diferença, mas basicamente uma companhia, quando ela, por exemplo, a Centauro, ela faz a venda de um tênis e você está pagando esse tênis em 10 vezes sem juros. Então, um tênis de R$100 que você está pagando em 10 vezes. Os R$100 é marcado agora na receita, mas no fluxo de caixa você entra só 10 nesse trimestre. Então, vamos lá, e o EBITDA é calculado a partir dessa receita, enquanto o fluxo de caixa, de fato, é o que está entrando no caixa. Entendemos isso. Então, a gente está utilizando o EBITDA pensando no quê? No que, de fato, ela vai gerar, dado as vendas delas. Não estou considerando aqui inadimplência, mas que pode ter, por vezes, a gente já colocou no nosso modelo de inadimplência. Então, voltando, a gente pega o endividamento bruto, que ela está marcada ali no balanço, a gente olha aquela geração de caixa potencial dela, então utiliza o EBITDA, coloca qual que é o prazo médio de endividamento dela, então 5, 7, 10 anos, e coloca também a taxa média do custo da dívida, o custo médio da dívida dessa empresa. Isso a gente faz uma continha de matemática financeira e a gente consegue ver se isso está equilibrado ou se não está. Esse é um dos pontos. Depois a gente pega o fluxo de caixa e ver, tá bom, mas efetivamente hoje, quanto você está entregando, você está conseguindo converter de fato dessa receita que tu recebe, quanto você está conseguindo converter em caixa. E aí assim a gente vê, putz, de caixa ela está gerando isso. Mas deixa eu pegar e eu vou fazer o fluxo de caixa livre dela. Eu vou lá e eu desconto o que é investimento, o que é investimento para manutenção, para que a empresa se mantenha, para que a empresa continue crescendo. Esse fluxo de caixa, ele tá positivo? Cara, se ele está positivo, essa empresa tem tudo para dar certo. Se ela tá negativa, eu começo a olhar o passado e dizer, cara, 5 anos de negativo. Tá, boa, deixa eu pensar aqui, vou fazer minhas premissas, tá indo positivo? Tá indo, mas olha só, gestor, não vamos colocar muito dinheiro não, porque esse fluxo de caixa livre não tá positivo e não tô conseguindo ver premissas para ele se tornar positivo. Então, a nossa análise, quando vai olhar o endividamento da companhia, parte dessas duas premissas. Nosso teste de estresse vai utilizar o EBITDA, que é uma proxy ali do que deveria ser uma geração de caixa dela, mas também pega o fluxo de caixa e ver se aquilo está sendo sustentável ou não. Eu gosto muito, a gente olha muito para fluxo de caixa livre. Para mim, isso é um indicador muito bom para saber se a empresa vai se manter viva ou se não vai. E o de Americanas não era positivo. Não era positivo mesmo. Acho que é um pouco disso. Será que eu respondi essa pergunta? Então tá bom. Mais alguma coisa? Em relação à carga horária, assim, na semana, chega mais ou menos a quanto? Assim, é meio perto de IP, PI ou é muito abaixo? Olha, depende de casos e casos. Imagina que no dia 11 de janeiro eu não dormi virando noite, assim. Mas, não, o nosso cargo, a gente tem um cargo de buy-side dentro da asset do Votorantim. Então, a gente vai discutir semanalmente quais são as demandas. É claro que nesse período de crise, esse começo de ano tem sido um pouco mais estressante pra gente. Porque, assim, no momento que acontece lá, sai notícia, não sei o quê.
Cara, todo mundo quer saber. No outro dia, eles querem um posicionamento da área de análise do que está acontecendo. É para vender, não é para vender. A gente sai rasgando dinheiro agora, não sai. É o private acessando a gente, falando, olha, minha pessoa física tem, como que vai marcar no fundo? Pô, tá 50%, agora foi marcada para 47% com o rebaixamento recente de rating. 47% do teu indicativo hoje de light. Dá para rasgar dinheiro agora? Será que vale mais? Será que vale menos? Porque o americano está valendo 20%. Então, assim, é um pouco... Depende, tá? Vou te falar que antes dessa crise de crédito a vida era mais tranquila. Agora ela tá um pouco mais estressada, um pouco mais assim, demandando da gente. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, no dia a dia. Mas, de maneira geral, a gente não passa muito da... A gente começa ali por 8, 8 e meia e termina às 6, 6 e meia da tarde, 7 horas no máximo, a gente tá indo pra casa. Acho que é uma vida mais tranquila se você for comparar com o Cellside, com IB. Claro que a gente faz, né? A gente tem ali na Astro, a gente tem uma coisa que a gente chama reunião de caixa, que é diária. Então, todos os dias de manhã a gente começa o dia com uma reunião de caixa, no qual vai ter primeiro o economista falando ali um pouquinho de o que aconteceu, etc. E a nossa área sempre está falando dos resultados de empresa. Então, no momento, na safra de balanço, a gente também vai ter que trabalhar de noite, vai ter que ler de manhã, tá vindo para o trabalho, já fala, será que tá bom, será que não tá? O que vai ser movimento de mercado para hoje? Lembrando que para nós de crédito, esse movimento de mercado ele é mais lento. Então, às vezes eu posso perder um dia e chegar e falar assim, tá bom, meu posicionamento é esse. Diferente do mercado de ações, que ele é mais imediato. Desde a hora abriu a bolsa, o mercado já está precificando antes no leilão de abertura. Então, acho que é um pouco disso. Mas, não, nossa vida acho que está um pouco mais tranquila comparado a esse que você citou. Obrigado. Imagina. É isso. Bom, muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar, deixar depois meu cartãozinho com vocês, que pode trocar comigo, depois apresentar outros dados. E qualquer dúvida de crédito, os meninos estão super à disposição para falar com vocês, tirar qualquer dúvida. Isso aí, obrigada. Obrigada, gente.